7, nós vamos ler apenas o versículo 1. Atos capítulo 7, versículo 1. Nós estamos em um mês temático pensando no tema Resoluções para toda a vida. E nessa 8ª mensagem, nós falaremos sobre Eu decido conhecer. Mais uma resolução, Atos capítulo 7, versículo 1. A palavra de Deus nos diz o seguinte: E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Esta é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos, ó Deus, que a Tua palavra encontre corações abertos nessa noite e que, Senhor, poderosamente venham a tomar decisões em resposta à ação do Espírito Santo. Se há alguém aqui que ainda não conhece Jesus como Senhor e nem como Salvador, eu peço que a partir dessa mensagem haja o convencimento do Espírito e que essa pessoa confesse Jesus hoje como Senhor e Salvador. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu decido conhecer. A palavra conhecer é uma das mais abrangentes que existe na língua portuguesa. Porque você pode dizer em vários níveis que conhece alguma coisa ou alguém. Por exemplo, as pessoas que passam de ônibus em frente à igreja, ao serem questionadas, você sabe de uma igreja verde que tem ali na Celso? Não, eu conheço essa igreja. Sem nunca ter entrado nela. Mas vai dizer, eu conheço. Há outros que vão dizer o seguinte: não, eu conheço, como já aconteceu, eu conheço, é a Igreja Verde que no Dia das Crianças faz aquele evento grande, né, para as crianças. Isso, não, eu conheço essa igreja. Interessante, né? Há outros, pelo Brasil inclusive, que acompanham os cultos de nossa igreja. E quando ouvem PIBBCA, dizem: eu conheço essa igreja. Irmãos, é uma coisa interessante. Aonde nós vamos, pastor Ebenezer, pastor Fernando e eu, tem sempre alguém que fala: olha, termina o culto da minha igreja, eu vou assistir o culto da sua. É verdade. É verdade. Os irmãos se lembram. Uma vez eu preguei uma mensagem de manhã, fui pregar em outra igreja, preguei a mesma mensagem. Estava na porta cumprimentando, passou um irmão por mim na porta e falou assim: peguei a bênção dobrada porque foi a mesma mensagem que você pregou de manhã na sua igreja. Nunca mais eu preguei a mesma. Nunca mais. Há aqueles que vieram em alguns cultos e dizem também: eu conheço a igreja. Os irmãos estão entendendo o nível de profundidade que uma mesma palavra pode trazer? Essa eu conheço. É interessante. Já tem aqueles que vêm todos os domingos, que cultuam, e dizem também: eu conheço a minha igreja, eu conheço a igreja. Há aqueles que já estão aqui por muitos anos, fundadores, né, irmã Jô? Fundadores, que estão aqui há mais de 50 anos, né, irmã Dalva? Que podem dizer com muita autoridade: eu conheço a igreja. Há aqueles que são novos, mas que já se integraram, que estão em todos os trabalhos. Esses podem dizer também com autoridade: eu conheço a igreja. Percebam que essa palavra eu conheço é muito abrangente. Sobre qualquer pessoa. Tem gente que diz assim: eu conheço você, e nunca sentou para conversar. Como é que conhece? Às vezes idealizam uma ideia que sequer existe sobre uma pessoa por conta de alguma coisa que acha que aconteceu ou falou, etc. Sem nunca ter sentado para conversar com ela. E é impressionante isso.
Mas, irmãos, em relação ao Senhor, é a mesma coisa. Tem muita gente que diz, eu conheço a Deus, sem nunca ter falado com Ele. Eu conheço, Deus foi o Criador do céu e da terra, sem nunca ter tido uma experiência sequer com Ele, nem a de salvação. Tem outros que confessaram Jesus como Senhor, mas levam uma vida tão superficial e dizem assim, não, eu conheço o Senhor. Quantas vezes você ora por dia? 3. Que bênção. No café, no almoço e na janta. Faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. Abra aí em Abacuque. Tem Abacuque? O que é Abacuque? Abre em Sofonias. Hã? E dizem, eu conheço a Deus. Os níveis de profundidade que essa palavra traz, deve trazer em nós uma reflexão importante. Qual é o nível do nosso conhecimento acerca de Deus? Conhecemos a Deus? Em um nível profundo? Conhecemos a Deus? Sabemos o que Deus pensa? Vivemos com Deus? É interessante que à medida em que nós vamos andando com as pessoas, nós vamos pegando o jeito delas. Não é? Não é? É interessante isso. Esses dias eu estava conversando com alguém e falei assim, tu acha? Estou falando que nem o pastor Ebenezer. Tu acha? É muito interessante isso. É muito, muito interessante. E essa verdade também se aplica ao nosso Senhor Jesus. À medida em que vamos andando com Ele, à medida em que vamos conhecendo mais profundamente o Senhor, vamos ficando mais parecidos com Ele. Não é? Vamos ficando mais parecidos com Jesus. E sobre isso, é que nós vamos falar nessa noite, sobre um homem que se pareceu com Jesus Cristo. Um alarme enviado não foi de Deus não, mas tudo bem. Um homem que se pareceu com Jesus Cristo em quase tudo. E eu estou falando de Estevão. Estevão, um homem de Deus, que aos olhos do povo, interessante, foi diagnosticado como um homem cheio de sabedoria, boa reputação e foi eleito um dos diáconos da igreja. Foi eleito pelo povo como um dos diáconos da igreja. Aqueles irmãos da igreja primitiva conheciam Estevão. Só que mais do que isso, Deus conhecia Estevão. E Estevão conhecia a Deus. Um homem que era parecido com Jesus, inclusive no jeito de falar. Tudo o que Deus quer, irmãos, é se revelar de modo profundo para nós. Deus quer se fazer conhecido. E Ele deixou todos os meios necessários para isso. Basta a gente estabelecer um compromisso com Deus, de conhecê-lo cada vez mais. Porque Deus quer isso. Então, nessa noite, nós precisamos resolver isso em nossa vida. Eu decido conhecer mais a Deus. Estevão, cheio de graça e poder, no capítulo 6, é eleito diácono, e já no capítulo 7, ele está debatendo com os doutores da sinagoga da época, e ninguém podia resistir a Estevão. Ele fazia grandes prodígios, grandes sinais, e um desses sinais, a palavra de Deus nos diz claramente, ele falava e todos ficavam em absoluto silêncio. Ele era sábio. Versículo 10 do capítulo 6 vai dizer sobre essa sabedoria. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava.
Estevão era um homem que conhecia profundamente o Senhor. E quanto mais você e eu conhecemos ao Senhor, mais Ele nos enche. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais temos em nós a ação do Espírito Santo. Só que se eu não busco isso, como eu vou ter a ação de Deus em mim? Como eu vou crescer? Aqueles com quem Estevão debatia perceberam que não iam conseguir vencer o debate. Perceberam que não iam conseguir. O que fizeram então? Quando não se tem argumentos, caluniaram. Caluniaram aquele homem de Deus, dizendo que ele falou coisas que ele nunca disse. Mas tudo isso Deus usou para levantar um púlpito para que Estevão pregasse pela última vez em sua vida. O Senhor havia preparado o último grande púlpito para Estevão, para que ele mostrasse para aquelas pessoas o tamanho do seu conhecimento acerca de Deus. O que Estevão não sabia? Estevão não sabia que nós estaríamos falando desse discurso até hoje, mais de 2000 anos depois. Deus, para aqueles a quem o Senhor estabelece uma relação profunda, Deus tem grandes coisas. Estevão, em sua defesa, diante das acusações que foram feitas a ele, vai demonstrar um profundo conhecimento, e aqui nós precisamos dizer algo fundamental. Não há como conhecer a Deus sem um aprofundamento em sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é o meio mais usado por Deus para se revelar. Uma vez eu conversava com uma pessoa, e essa pessoa disse assim para mim: eu ouço Deus falar aqui no meu ouvido. Achei estranho. E Deus está me falando agora que você precisa fechar esse negócio comigo. Isso não é voz de Deus. Isso não é palavra de Deus. Isso definitivamente não é. As pessoas usam o nome de Deus, se escondem atrás do nome de Deus para fins próprios. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Sabe, não tomarás o nome do teu Deus em vão, é isso, é você dizer uma coisa em nome de Deus que Deus não disse. Por isso que nós trememos ao pregar a palavra do Senhor. A sua palavra, a palavra de Deus é de fundamental importância, preponderante no processo de conhecimento do Senhor. Se você não se aprofunda na palavra de Deus, você não conhece a Deus em um nível profundo. É sempre aquele nível superficial. É sempre aquele nível raso. Quando Deus está nos chamando para um relacionamento profundo. E Estevão sabia e conhecia a palavra de Deus. E nós conseguimos tirar aprendizados maravilhosos a partir do discurso de Estevão, que vai até o versículo 51 do capítulo 7. O sumo sacerdote pergunta para ele: porventura, é isto assim? Essas acusações são verdadeiras? E o primeiro aprendizado, irmãos, que temos aqui, é que quem conhece a Deus, sabe que Ele cumpre o que promete. Porque Estevão vai começar a falar lá atrás sobre Abraão. Abraão que saiu de sua parentela. Abraão que foi para uma terra
que não conhecia. Abraão, que recebeu de Deus a promessa de uma grande descendência, mas que não tinha filhos, mas que Deus havia prometido um filho para ele. E depois de anos, o filho nasceu e Deus cumpriu a sua promessa. E Estevão traz esse discurso sobre Abraão para aqueles a quem questionavam. Estevão conhece que Deus cumpre o que promete. Irmãos, quem aqui acha que Jesus está demorando demais para arrebatar a sua igreja? Alguns. Ninguém acha? Nossa, ninguém acha? Só eu, que estou lá em 2 Pedro 3,9? Aqueles que, obrigado irmã Dalva, aqueles que dizem que o Senhor está demorando, mas o Senhor é longânimo, não querendo que ninguém se perca, antes que todos cheguem ao arrependimento. Então, enquanto Cristo não volta, nós continuamos trabalhando em nome de Jesus, mas temos a certeza de que Ele vai voltar. Por quê? Porque Ele prometeu que voltaria. Hoje eu compartilhei com os jovens um vídeo de um cientista político. Os irmãos estão vendo a escalada da guerra. Os irmãos percebem, agora um exercício militar com mais de 90 mil homens, da Organização do Atlântico Norte, da OTAN, para mandar recados. Para quem? A gente não sabe. Mas aquele cientista político, ele diz uma frase, irmãos, que chamou muita atenção e eu inclusive compartilhei. Ele diz assim: o mundo, a Europa, precisa de um líder. O mundo precisa de um líder. Uma nova liderança precisa surgir para apaziguar os ânimos, para trazer consenso diante desses países aí que estão em guerra. Uma nova liderança precisa surgir. A Bíblia está saltando de suas páginas para a nossa realidade. Porque a Bíblia fala quem é esse líder que vai surgir e que vai organizar tudo e que vai fazer este consenso todo, e é o anticristo. Mas antes dele surgir, cremos pela palavra que Jesus arrebatará a sua igreja. E nós temos essa esperança. Nós temos essa esperança. O mundo se desenha para a vinda do anticristo. O mundo clama por um líder. Guerras surgem. E deixa eu dizer, não vão parar. Novas doenças surgirão. Tivemos uma nova recentemente. Outras vão surgir. O mundo só vai piorar. Até que este líder se levantará. E, irmãos, é promessa de Deus que nós não passaremos por isso. As crueldades humanas aumentam, e atrás de todas elas há uma promessa de uma moradia eterna que o Senhor Jesus está preparando para cada um de nós. Quem conhece a Deus não se assusta com o contexto do mundo, não se preocupa com o contexto do mundo. Não fica surpreso com o contexto do mundo. Quem conhece a Deus não vai se apavorar, não se apavora. Quem conhece a Deus profundamente. Por quê? Porque quem conhece é porque estuda a palavra do Senhor. E nesse sentido sabe que tudo isso vai acontecer. Ele vai voltar. Ele prometeu. E eu creio nas palavras de Jesus. Eu fico imaginando o Senhor em uma contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6. Já pensou a trombeta toca? A última. E o ajuntamento que começou aqui termina nas nuvens. Louvado seja Deus. O Senhor cumpre o que promete. E a vida de Abraão nos mostra isso.
Mas Estevão continua o seu discurso. E dos versículos 9 a 16, ele começa a falar sobre José. E qual é o grande ensinamento aqui? Quem conhece a Deus sabe que Deus é presente o tempo todo. Porque, olha a história de José. Estevão relata, José foi traído por seus irmãos, levado ao Egito, mas ele replica algo que a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis 39, nos versículos 2 e 21. E qual é essa frase? Estevão disse, mas Deus estava com José na traição, Deus estava com José na prisão, Deus estava com José quando ele subiu para ser governador, Deus estava com José. O que isso nos ensina? Que Deus está conosco. Quem conhece a Deus, sabe e sente que Deus é e está presente. Estevão reconhece a força do Senhor, força essa que estava nele também, porque Deus deu sabedoria a José diante de Faraó. Quem conhece a Deus sabe que assim como o Senhor foi com José, assim como o Senhor foi com Estevão, o Senhor é com aquele que conhece o Senhor profundamente. Irmãos, e é isso que devemos aplicar na nossa vida. O Senhor está conosco. Quem aqui está passando por uma luta agora? O Senhor está com você. Talvez você passe por essa luta até o final de sua vida. O Senhor não prometeu que iria livrar você da luta. O Senhor não prometeu que você não passaria por aflição, ao contrário. O Senhor não prometeu dizer sim para todas as nossas orações. O Senhor não prometeu nada disso, porque Ele prometeu algo muito maior. E o que é, pastor? Que Ele estaria conosco, e isso para nós deve ser suficiente. O Senhor é conosco, e sempre estará conosco, aqui nessa vida e na eternidade. O Senhor nunca vai se apartar de nós, louvado seja Deus por isso. Tem alguém tirando sua paz? Não se preocupe, o Senhor está com você. Tem alguém te angustiando? Uma situação, uma luta, o Senhor está com você. Está com você. Portanto, não se desespere. Não se desespere. Porque José é a prova viva de que, independente da situação, o Senhor é presente. Estevão é prova viva. Neste último discurso dele, ele não sabia que era o último, mas era o último, que Deus estava com ele. O Senhor está com você. Você que conhece a Deus, sabe e sente que Ele está com você. Dos versículos 20 ao 45, Estevão continua o seu discurso. E agora ele vai falar sobre Moisés, sobre todo o processo que envolveu desde o nascimento de Moisés até a libertação do povo. E qual é o terceiro ensinamento que quem conhece a Deus tem? Quem conhece a Deus sabe que Ele se revela e que Ele liberta. Por que eu digo isso? Todos nós estávamos presos, condenados e indo a passos largos para uma vida de escravidão eterna. Mas o que Ele fez? Se revelou na pessoa maravilhosa de Jesus. Veio a este mundo, pegou a minha e a sua cédula, que continha um escrito de dívida, que era contra nós, pegou tudo isso, cravou numa cruz e nos libertou. E é interessante que aqui Estevão dedica a maior parte de sua defesa falando de Moisés. E de toda a história, porque as acusações estavam baseadas em calúnias que Estevão supostamente tinha dito sobre Moisés. O povo já estava há 400 anos no Egito, até que se levantou um faraó que não conhecia a José neste meio tempo. E o que aconteceu? Oprimiu o povo.
fez com que o povo de Israel sofresse, puxou muito a rédea. O Senhor então chama Moisés, que significa aquele que foi tirado do rio, chama Moisés, para que através da instrumentalidade de sua vida, o povo fosse libertado. O Senhor se revela em uma sarça para Moisés. As pessoas estavam escravas. Uma promessa feita a Abraão há 400 anos, mais do que isso, há quase 500 anos atrás, o Senhor estava perto de cumprir. Irmãos, as pessoas aí fora estão escravizadas. As pessoas aí fora estão sendo oprimidas pelo diabo, pelo mundo. Eu falava na semana de oração dos homens que já temos tantos inimigos, o mundo, o diabo, nós mesmos. E ainda a gente cria uns inimigos assim, entre nós mesmos, não faz o menor sentido. Porque as pessoas estão escravizadas. E através da nossa instrumentalidade, o Senhor pode libertá-las. Assim como através da instrumentalidade de Moisés, o povo de Israel foi libertado, através da nossa instrumentalidade, Deus pode libertar pessoas da escravidão, da condenação, do inferno. O Senhor pode libertar. Deus fala com Moisés, o povo é libertado, mas o que acontece? O povo foi libertado, o seu corpo, mas o seu coração não. Porque o povo olha para Moisés e fala assim, queremos voltar para o Egito. E Estevão fala isso, queremos voltar. Há alguém aqui que quer voltar para o mundo? Há alguém aqui que quer voltar para a condenação? É claro que não, porque aquele que conhece Jesus Cristo dentro do seu coração sabe que a melhor coisa que existe é isso. E não vai voltar para um lamaçal. Mas o povo de Israel ali quis. E Estevão vai revelar o porquê ele falou isso lá no final do seu discurso. O povo de Israel rejeitou a palavra que Deus deu a Moisés. Que coisa! Que coisa! Porque Estevão vai dizer, olha, Moisés recebeu a palavra, mas o povo rejeitou. E sabe uma coisa, irmãos? O povo ficou 400 anos lá, mas assim, quem conhece a Deus sabe que, por mais que o aparente silêncio de Deus esteja acontecendo, no tempo certo, Ele se revela, Ele fala e Ele orienta. Não é? No tempo certo. Alguém já disse, me perdoem a expressão, mas entenda. Alguém já disse que Deus gosta de uma emoção. Mas a verdade é que Deus gosta de mostrar que é Ele quem faz. E não existe nada melhor do que ter a certeza de que é Deus quem está fazendo tanto o querer quanto o efetuar em nossa vida. Quem conhece a Deus tem fé. E quem tem fé, crê, confia, obedece e fala com Deus. Quem conhece a Deus, vive neste ciclo. Em quarto lugar, Estevão agora vai falar sobre os reis Davi e Salomão, nos versículos 45 a 50. Quem conhece a Deus sabe que a adoração a Deus é feita em qualquer lugar. Não é só aqui, em um horário de culto, que nós devemos cultuar ao Senhor. É em todo lugar que nós estivermos. Em todo lugar onde nós estivermos, ali é um lugar de adoração ao Senhor. Estevão relata que Davi quis construir um templo. Estevão relata que Davi intentou no seu coração, mas que este privilégio foi dado a Salomão. Tudo isso ele falando, se defendendo. Ele diz assim,
Davi intentou em seu coração, mas este privilégio ficou para Salomão. Mas ele cita Isaías 66, quando ele diz assim: o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Deus está aqui, amém? Por que Ele está aqui? Porque nós estamos aqui. Ele não habita em casas feitas por mãos humanas, mas nós não fomos feitos por mãos humanas. Nós somos criação de Deus. E quando confessamos Jesus como Senhor de nossa vida, nós passamos a ser habitação sua. Louvado seja Deus por isso. Se nós somos habitação de Deus, se nós somos feitos para adorar, o que nós devemos fazer? Adorar. Adorar de que maneira? Vivendo uma vida que agrada a Deus em todas as nossas atitudes. Porque quem conhece a Deus, adora o Senhor em tudo, não apenas em uma ou outra parte. Adora a Deus em tudo. Tudo o que nós fazemos, absolutamente tudo, deve honrar e glorificar o nome do Senhor. Tudo. Teve um irmão que eu conheço, e ele trabalhava em uma empresa, e para falsificar um relatório foi-lhe oferecido R$100.000. O diabo, quando manda uma tentação, ele manda com estilo. Colocaram os 100.000 na frente dele. E ele se deparou ali com uma situação muito tentadora. Mas ele disse: não, eu não vou aceitar, eu não vou falsificar este relatório. Aconteça o que acontecer, eu não vou falsificar este relatório. Ele, além de não ter ficado com os 100.000, perdeu o emprego. Viveu um momento difícil, mas o Senhor o honrou por isso. E hoje ele tem a sua própria empresa. Deus o honrou por sua adoração, por sua fidelidade. E não é assim, irmãos, quando surge uma tentação diante de nós. Eu citei uma, mas tem tantos outros exemplos. Quando nos pedem para mentir, quando nos pedem para fazer coisas que não é do agrado do Senhor. É neste momento que a adoração deve ser feita, dizendo não para a tentação e sim para o agrado de Deus. Pastor, mas eu caí, e agora? Aonde o pecado abundou, a graça superabundou. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Quem conhece a Deus sabe que se cair, existe um caminho para que imediatamente o levantar possa acontecer. Não fica prostrado no chão. Não fica. Pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Eu não sei o que você fez, mas eu sei o que Cristo fez. E Cristo morreu numa cruz, ressuscitou e está vivo. Mas nós devemos entender que devemos levar uma vida de adoração em tudo. Em tudo. Dos versículos 51 a 53, Estevão olha para eles. E Estevão diz, na frente deles, o seguinte: homens de dura cerviz ou teimosos, incircuncisos de coração. Isso aqui foi uma ofensa terrível. Incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre que resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Olha aqui a explicação, porque ele está vindo desde lá de trás, falando
que os pais rejeitaram, os pais não deram ouvidos, e ele diz aqui: vocês são iguais aos nossos pais, aos pais de vocês. Em quinto lugar, quem conhece a Deus é movido de autoridade e de coragem. Tem medo não. Não tem medo de dizer não para uma amizade que promove um distanciamento do Senhor. Tem poder para dizer não, tem força para dizer não para aquilo que desagrada a Deus. Tem força para dizer não e enfrentar, seja lá quem for, na autoridade do Espírito Santo. Não fica temeroso com absolutamente nada. Tantos jovens têm entrado na faculdade, se deixado levar por teorias, por coisas assim, sem sentido nenhum. Um crente, que não é crente, mas um crente que era crente, professava fé em Jesus, começou a estudar. Começou a estudar, e descobriu que Deus não existe. Aí eu perguntei para ele o seguinte: então vamos falar lá de ciência. Qual que é a regra principal da vida? Que vida gera vida. Não, mas aí o quê? Nós não temos que ter medo de enfrentar ninguém, irmãos. Com a palavra em punho, nós não temos que ter medo. As filosofias dessa vida, as ideologias que nós temos visto crescer a cada dia. Ideologias que exaltam a homossexualidade. Ideologias que exaltam a destruição da família. Ideologias que acabam com a vida. Ideologias que pregam que o aborto é justo, é justificável. Ideologias, e essas vão crescendo. Mas em nome de Jesus nós não vamos ter medo de dizer a verdade. Aqueles que conhecem a Deus não têm medo de dizer a verdade. Seja lá para quem for. Estevão, diante daquele sinédrio, diante daquele conselho, olhou para eles e disse: vocês são teimosos. Vocês são incircuncisos de coração e ouvido. Vocês mataram os profetas. E não só os profetas, mataram aquele que os profetas anunciavam, o justo. Vocês são traidores, vocês são assassinos. Ele não teve medo. Por quê? Ele estava cheio do Espírito Santo. E por que ele estava cheio do Espírito Santo? Porque ele conhecia a Deus. E por que ele conhecia a Deus? Porque ele se aprofundou no estudo de sua palavra. Ele começou em Abraão e estava em Jesus, passando por cada etapa do Antigo Testamento. Agora, como é que você vai ser cheio do Espírito Santo sem conhecer a Deus nessa profundidade? É impossível. Mas se você se colocar, se você colocar essa resolução, se você decidir conhecer a Deus, você será cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade. Não vai temer nada que surja na sua frente. Nada, absolutamente nada. Pela força que há no Espírito Santo. A maioria sabe que no ano passado, não me recordo o mês, cada pastor ia uma quarta-feira por mês, lá em Cidade Tiradentes. De 12 cultos que aconteciam no mês, em um dos cultos, justo no meu, um demônio se levanta. Ali. E ele dá um grito, nos arrepiou todo ali. E passou um monte de coisa pela minha cabeça, que ele ia matar todo mundo, que ele ia, enfim. Só que na hora o Senhor me fez lembrar
que nós que estávamos ali éramos seus filhos e que ele estava ali. Começou o enfrentamento. E os irmãos de Cidade Tiradentes, nenhum correu. Nem o menor. Ninguém correu. Começaram a orar. E na hora que ele começava a falar mais alto, eu falei, aqui não, você não grita, aqui você não fala alto, aqui a autoridade é a do nome e a do sangue de Jesus. E ele resistindo, ele saiu, voltou, aquela luta, mas depois ele saiu e expomos o plano da salvação para ele. Ele falou que confessava Jesus como Senhor. Fiz a pergunta para ele 12 vezes, por via das dúvidas, e ele confessando Jesus como Senhor. Depois ele veio e queria me dar um abraço. Irmãos, não foi fácil, eu amo abraço. Não foi fácil, mas maior é aquele que está em mim, eu pensei. Eu não posso ter medo. É o Espírito que habita em mim. E dei um abraço nele, e ele, ao sair, ele virou para trás e falou assim, eu nunca senti uma paz como essa que eu estou sentindo. Louvado seja Deus. E se surgir um demônio na sua frente? Por quê? Porque você, pela força do Senhor, se tem Jesus, pode expulsar. Você não precisa falar com o pastor. Você pode, porque o nome de Jesus está em você. E se surgir ideologias, a gente não pode ter medo. Estevão não teve medo. Por quê? Ele conhecia a Deus profundamente. Ali, irmãos, eu fiquei um pouco com medo. E eu tive essa percepção, eu preciso me aprofundar mais ainda. Porque essas coisas não devem passar pela minha cabeça nem por um só segundo. E por último, quem conhece a Deus, vê a glória de Deus. A partir do versículo 54 a 60, aqueles homens estavam com tanta raiva que pegaram Estevão, levaram para fora da cidade e o apedrejaram. E eles não podiam fazer isso. Lembra de Jesus? Foi a mesma coisa, só que eles levaram Jesus a Pilatos. Só que com Estevão a raiva era grande, que eles nem pensaram duas vezes, foram lá e apedrejaram Estevão. Só que antes, olha o que o texto diz. Versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus. Quem conhece a Deus, vê a glória de Deus. Vê a glória de Deus. Vê a glória de Deus na paz que excede todo entendimento. Vê a glória de Deus na tranquilidade, num raciocínio diante de uma luta. Vê a glória de Deus na resolução de conflitos. Vê a glória de Deus, como vimos nessa manhã, no perdão e no perdoar. Vê a glória de Deus no poder da graça. Vê a glória de Deus na salvação de vidas. Vê a glória de Deus na transformação de vidas. Vê a glória de Deus na edificação de vidas, na tomada de decisões, no abandono de pecados. Vê a glória de Deus atuando contundentemente. Vê a glória de Deus. Em uma visita que eu fiz na semana retrasada, o novo convertido dizia para mim, parece que eu sou outra pessoa. Eu disse, crente, você é. Parece que as coisas que eu pensava antes não fazem mais sentido. Eu, crente, não fazem mesmo. É a glória de Deus que entrou naquela vida. E quem conhece a Deus, vê a glória de Deus. Agora, quem não conhece diz assim, nossa, as coisas só acontecem na vida do outro. Nada acontece comigo. Quem não conhece a Deus fala isso. Agora, quem conhece a Deus sabe, sente e presencia
a glória de Deus atuando na vida o tempo todo, louvado seja Deus. Quem vê a glória de Deus não se deixa levar por sentimentos humanos. Porque Estevão, por conhecer a Deus, ele era parecido com Jesus. E ele diz algo que Jesus também disse. Estevão disse, no meio do apedrejamento: Pai, não lhes impute este pecado. Estevão conhecia ao Senhor. E nós? Conhecemos? Se a resposta for sim, qual nível? Num nível raso? Num nível superficial? Ou num nível profundo? O Senhor nos chama nessa noite para decidirmos conhecê-lo em um nível profundo. E nós veremos a sua glória. Nós veremos a sua glória. Decidamos para a nossa vida conhecer a Deus cada vez mais. Ele cumpre o que promete, Ele é presente o tempo todo, Ele se revela, Ele liberta, Ele recebe a nossa adoração independente de onde estivermos, Ele nos enche de autoridade e coragem, e Ele manifesta a sua glória. E nós, os que conhecemos o Senhor, enxergamos esta maravilha que é a glória do Senhor. E esta é a palavra do Senhor nessa noite. Eu convido você a baixar a sua cabeça. Há alguém aqui que não conhece a Deus, no sentido de não ter ainda confessado Jesus como Senhor. Você está correndo um risco muito grande. Mas você nessa noite entendeu pela palavra. Você entendeu que precisa conhecer a Jesus. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa confessar Jesus como Senhor. Há alguém assim: eu ainda não sou um crente, mas nessa noite eu quero entregar a minha vida a Jesus. Há alguém assim? Levante sua mão bem alto, eu quero orar por você. Há alguém assim? Levante sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Há alguém? Agora a minha pergunta é para você, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus nos trouxe essa resolução: eu decido conhecer mais, eu decido conhecer, eu decido me aprofundar num relacionamento com Deus. Você que tem o desejo de conhecer mais, ouviu a palavra do Senhor, mas quer responder dizendo: eu quero conhecer mais, eu quero me aprofundar mais, eu quero ver a glória do Senhor mais. Há alguém assim? Levante sua mão. Amém, 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 amém. Graças a Deus, amém, amém. Quantas mãos? Amém. Louvado seja Deus, amém, amém. Eu convido você a ficar em pé. Você que não está conformado com o nível de relacionamento que você tem hoje com Deus, eu convido você a sair do seu lugar quando nós cantarmos a estrofe de um hino e chegar até aqui para dizer a Deus: eu não estou feliz com um nível de intimidade, eu quero mais intimidade com o Senhor. Você que tem se preocupado, que tem desejado conhecer mais a Deus, venha também em nome de Jesus para dizer a Ele que quer mais, porque Deus tem mais para te dar. Tem mais conhecimento, tem mais glória para se manifestar através da sua vida para que você veja. Então, em nome de Jesus, enquanto estivermos cantando, saia do seu lugar. Você que não está conformado com o nível de relacionamento que você tem com Deus hoje e quer aumentar, este convite é para você. Saia do seu lugar em nome de Jesus.